Oi, gente, tudo bem? Vamos para o nosso segundo capítulo da série Papo de Cromossomos. Primeira coisa, quando ontem o primeiro vídeo saiu, algumas pessoas perguntaram assim: a gente está falando de doença ou de uma condição genética? Na minha opinião, a gente está falando de uma condição genética, porque uma doença ela é curável, ou então ela evolui para a morte. E no caso de uma condição genética, ela não vai passar, ela não vai melhorar. Então, eu acho que o mais certo é a gente tratar como uma síndrome ou uma condição genética. Outra dúvida que surgiu ontem foi a seguinte: nós estamos falando exatamente de que síndrome? A resposta é: nós estamos falando de várias. Algumas pessoas consideram variantes de uma mesma síndrome, chamada Klinefelter. Essa síndrome de Klinefelter, ela tem a duplicação apenas dos cromossomos X e não do Y, e só uma vez. Então, todas as pessoas nascem com 46 cromossomos, os Klinefelters nascem com 47. Significa que eles têm um cromossomo X, outro cromossomo X e um cromossomo Y. Temos também um outro tipo de síndrome que não é o Klinefelter, mas se parece muito. É a síndrome 47X, a pessoa só tem um X, mas ela tem 2 Y. Antigamente, o pessoal falava muito que essa síndrome era a síndrome de Jacobs, mas tanta coisa foi descoberta depois que ela já não é tão chamada de Jacobs mais, e sim de 47XYY. Aí a gente tem 48 cromossomos também, que daí são a 48XXYY ou 48 3X e 1Y sem ter nenhuma duplicação. Esses meninos 48XXYY, eles são bem mais raros do que os 47. Para vocês terem uma ideia, um Klinefelter é 1 a cada 500 homens nascidos. No caso dos 48XXYY, eles são 1 a cada 20 a 40 mil homens nascidos. No caso da 48XXXY, a predisposição ainda é menor. Eles são 1 a cada 50 mil. E existem também aqueles meninos que nascem com 49 cromossomos. Eles têm 4 cromossomos X e 1 cromossomo Y. Esses meninos são os mais raros. Eles são 1 a cada 85 mil. Para vocês terem uma ideia, para ser considerada doença rara, tem que existir 1 a cada, no mínimo, 1.500 nascidos vivos, né? Dependendo da síndrome, homem ou mulher. Outra coisa que surgiu ontem foi o termo mosaico. O que é um mosaico? Um mosaico é o seguinte: a gente está falando de uma duplicação cromossômica que começou lá no início do embrião. Quando essa duplicação é feita na primeira célula que se divide, aquela criança, ela não vai ser mosaica. Todas as células do corpo dela vão ter a duplicação. Mas pode acontecer de essa duplicação acontecer na segunda mitose ou meiose, na terceira, na quarta. Quando a divisão celular já é terceira ou quarta, por exemplo, nem todas as células daquele organismo vão ter a duplicação, porque ela foi gerada já quando existia uma célula típica, né? Então, essa pessoa, ela é mosaica. Por quê? Porque algumas células dela têm o cromossomo duplicado e outras não têm o duplicado. O que isso implica? Quem tem o cromossomo duplicado em todas as células tem uma predisposição muito maior de mostrar os sintomas e as comorbidades daquela síndrome. Se você é um mosaico, significa que nem todas as células você tem essa duplicação. Então, os efeitos ficam diminuídos. Se você é um não mosaico, significa que todas as suas células estão com a duplicação. Então, você tem uma predisposição maior de mostrar os sintomas dessa síndrome. Amanhã a gente continua o papo de cromossomos. Um beijo!